Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Wanderley Nunes. E como sempre, nós temos um convidado muito especial, um amigo muito querido que a vida nos apresentou, que é o Manuel Gonçalves. E ele tem uma história muito interessante. Hoje ele está compondo aqui a nossa equipe de produção, justamente por essa história que ele tem. Conhece, ama as artes e conhece muitos artistas, sobretudo os artistas locais. Ele está conosco aqui hoje. Manuel, prazer muito grande ter você conosco. Obrigado. Para falar dessa sua história, que você contando para mim da última vez que nós conversamos. Eu achei a história muito bonita, muito interessante. Espero que essa história seja contada aqui e vai ser muito legal. Tá certo? Com certeza. Obrigado, meu amigo, pelo convite. E é uma honra estar aqui com você no seu programa. Também a gente está fazendo parte ainda, contribuindo um pouquinho na produção, né? Isso para mim é uma honra também, muito grande, né? E a gente está aqui para contar um pouco de muita coisa, né, que a gente vive por aí. Sim. Muito legal, inclusive. Isso. Mas eu quero saber primeiro, de onde é que vem o Manuel Gonçalves? Né? Onde foi que o Manuel Gonçalves nasceu? Manuel Gonçalves nasceu no interior do Acará, né? Num local chamado Arapirangaçu, que é um igarapé mesmo, que é no alto rio Acará, acima da cidade de Acará. O Acará é a margem de um rio. Sim. Esse igarapé é acima da cidade, onde o rio segue para o alto, né, do rio. E aí tem um vilarejo chamado Vera Cruz, e eu nasci próximo desse vilarejo lá, cresci lá até os 16 para 17 anos. Lugar com muita água, né? Mato mesmo, sem energia elétrica, com lamparina à noite, a tradicional lamparina. E a minha infância foi assim, né? Trabalhando na roça, a luz não tinha energia elétrica, a lamparina, tomava banho de igarapé, a água que a gente bebia sempre foi do igarapé, né? Então era uma vida assim, bem mesmo tradicional no interior, né? E aí, com 17 para 18 anos... Estudou por lá mesmo? Estudei lá mesmo, só que lá era a escola de lá da Vera Cruz é uma... Agora hoje não, já está bem melhor, né? Mas na minha época lá de criança, era uma escola que só alfabetizava. Não tinha uma série assim, passou de segunda série, primeira série, como era nesse tempo. Era só alfabetizava. Aprender a ler e escrever. Era, isso. E foi que foi comigo, né? Eu só aprendi a ler lá, né? Isso já chegando a 15 anos, para 16 anos. E aí, um dia uma amiga da mamãe encontrou comigo lá na cidade de Acará mesmo, né? Na Dona Iracema, que era diretora de uma escola. E ela me disse, olha, por que a tua mãe não te manda para cá, para a cidade, para tu estudar, né? Tu precisa estudar, tu já está grande, né? Eu disse, mas é difícil, né? Porque eles não vão deixar, né? Só que ela era muito amiga da mamãe e ela convenceu a mamãe com o papai a me deixarem vir morar na cidade, que eu já tinha uma irmã que morava na cidade de Acará, na sede do município. Sim. E aí eu acabei vindo para estudar. E foi a minha saída de lá do interior, onde eu nasci, né? Com 17 anos. Aí começou a estudar. Aí comecei a estudar. Que série você aí estudar? Lá a professora era muito. Como ela era amiga da mamãe, então eu já sabia ler, já sabia escrever. Ela resolveu me colocar da terceira série para frente. Né? Assim, né? Começou como se eu tivesse feito o primário, tudo já lá na escola. Ela organizou tudinho para me começar já de lá, né? E eu concluí meu ensino médio nessa escola lá com ela, né, que ela era diretora, e morando com a minha irmã. Depois eu fui morar com a minha tia e cheguei a 19 anos já morando na cidade do Acará mesmo, na sede do município, né. E aí passei, isso já era década de 90, foi uma... O que é assim a cultura do Acará? O que é que tem mais assim o que é... Como é também a questão comercial lá, a questão... eles produzem muita farinha, a gente produz muita farinha, né? E a parte de roça mesmo, né? Muita gente
cresceu ali trabalhando na roça, plantando Você também trabalhava trabalhei na roça, fez muita farinha, fez a roça com meu pai, né? Porque meu pai, ele mesmo fazia nossas roças, né? E as roças são feitas ano a ano. Uma roça feita na época do verão forte, né? Setembro, outubro, queima. Aí quando começa a chover, começa a plantar. Essa maniva que vai ser feita a farinha, que vai dar a mandioca para fazer a farinha, ela só fica madura com 1 ano depois. Quando ela completa 1 ano de plantada, ela está no período de... E você trabalhava nessa eu trabalhei produção nessa da farinha? Era, Do começo ao fim? Do começo ao fim. Então, se chegar lá e eu pedir para você fazer uma farinha, você faz? Faço. Dá conta de fazer do começo ao fim? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Eita, Que é um maravilha. longo processo. Né? A gente que diz assim, porque a farinha está muito caro. Eu acho que não, porque para quem, quem faz uma farinha, ela é um longo processo. Porque começa da plantação, você vai cuidar daquela roça, capinar para o mato não tomar conta. Muito trabalho. Muito trabalho. Aí quando você vai fazer a farinha, você arranca aquela mandioca, limpa ela de casca, rala. Né? Hoje já tem máquina para ralar. De primeiro era ralada na mão, assim, um ralo pequeno desse tamanho. Sim. E ralava mandioca uma a uma. Levava às vezes uma madrugada toda, tinha que levantar de madrugada para ralar toda aquela mandioca, te fazia a massa, depois tirar o tucupi, secar para torrar para fazer a farinha, virar a farinha. Então era um longo processo. E você trabalhou quanto tempo com isso? Até os meus 17 anos. Quando eu vim morar na cidade do Acará, na sede do município, eu fui parando mais um pouco, mas quando eu voltava nas férias para lá para o interior, fazia a farinha. E na cidade, você chegou a trabalhar na cidade? Na cidade eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi numa lojinha de confecção, que era um pessoal que, como a cidade é pequena, todo mundo conhecia todo mundo, né? Então eles conheciam muito meu pai. E meu pai pediu para arranjar uma vaga para mim trabalhar com eles, o seu João Madeira, o nome dele, já faleceu. E eu trabalhei com eles lá uns meses, né? Que era só para eles me darem um dinheirinho assim, não era um salário, né? Eu era novo, só para me ajudar em alguma coisa, né? Para me manter lá para poder estudar. E aí depois eu fui crescendo mais assim mentalmente, amadurecendo mais, né? Chegando a 18, 19 anos. Aí trabalhei um período na prefeitura de lá, não contratado, mas prestava um serviço na área de vacina, de animal, vacina antirrábica. A gente passava... Trabalhou com isso? Trabalhei com isso. A gente saía para os interiores para vacinar cachorro, gato. E a prefeitura me dava uma ajuda de custo pouca, né? Nunca foi atacado por nenhum animal desse? Não, graças a Deus não. E aí foi uma experiência também muito boa, né? A gente passava muito tempo dentro do mato, de carro, quando era no Rio, era nos igarapés, e de voadeira, levando a vacina no isopor, e dormia na casa das pessoas por lá. No outro dia a gente continuava fazendo, na época da campanha de vacina. E então isso foi meus primeiros trabalhos, assim, além da roça, né? Porque da roça era desde criança, né? Nesse tempo lá, quem dava conta de fazer alguma coisa em casa não importava a idade. Já fazia, né? Alguma coisa. Se não desse conta de fazer as coisas da roça, mas fazia as coisas em casa, lavava uma roupa, lavava uma louça, cuidava da casa. Meus pais sempre tiveram muita criação de galinha, porco. E então, os seus pais sempre também tiveram esse cuidado de ensinar para vocês fazerem tudo. Fazer tudo. Assim, eu dou muito graças a Deus por isso, né? Porque isso me fez aprender a viver cedo, né? Até porque eu quero lhe fazer outra pergunta. Assim, quando foi, que aí essa questão da criação ajuda, né? Isso. Quando foi que você veio de lá para cá, para Belém? Isso foi no final de 99 para 2000. Aí, nesse período que eu morei no Acará, com a minha tia, eu comecei a vir para cá, para Belém, né? Tinha aqui, durante um bom tempo, um evento chamado Louvo ao Norte. Sim. Que era produzido pelo pastor Lourival, lá da igreja. Aí você fazia parte da igreja e tal? Era, já sempre foi da igreja. E aí, eu comecei a vir para esse evento, que acontecia mês de maio. Vinha todo ano. Sim. Eram 3 dias. E aí eu já tinha uma pessoa
a gente conhecia aqui em Belém, que era o seu Cornélio, morava lá no Guamá, ele era muito amigo do meu pai, ele era de lá do Acará. Ele mora até hoje no Guamá. E aí eu vinha para casa dele, porque era a única pessoa que eu conhecia em Belém que eu poderia me hospedar. Sim. Aí eu vinha para lá, vinha para cá para participar do Louvor Norte, chegava, comprava ingresso nas livrarias evangélicas que tinha aí, nesse tempo não tinha internet como tem hoje, então eu tinha que chegar para comprar o ingresso e participava os 3 dias do evento. E me hospedava na casa dele. Aí isso uma vez por ano, mas fora o Louvor Norte, de vez em quando eu vinha. E você comprava ingresso por os 3 dias? Por os 3 dias, por os 3 dias. Eu não perdia. Foram 30 anos de Louvor Norte e eu participei de quase todos. Aí, olha aí, você do Louvor Norte aí tem um fã aqui. Louvor Norte. De repente, volta de novo aí o Louvor Norte. É um evento que eu tenho muita saudade. Se voltasse um dia, com certeza eu estaria por lá, né? E foi a oportunidade que eu tive de ver muitos artistas gospel que eu só ouvia em rádio, ou nesse tempo não tinha tanta internet, né? E assim, quando eu via, vai ter um lançamento, por exemplo, do Voz da Verdade, Novo Som, que são as bandas que eu sou muito fã. Tá, mas aí como foi para se instalar aqui? Aí tá, né? Aí quando foi, isso na década de 90. Quando foi em 2000, eu já não tinha tanto trabalho mais no Acará, né? Quer dizer que você ficou ainda dos anos 90 até o 2000 ainda? Até 2000 lá no Acará. Ficava lá e vinha só para participar desse evento? Vinha, voltava. Certo. E aí, quando foi em 2000, eu decidi vir para cá, para Belém. Já tinha conhecido uma outra família aqui em Belém, a Dona Tereza, que é muito minha amiga até hoje. Sim. E eu disse, eu vou para lá, para casa dela, e vou tentar um emprego em Belém, né? Não tinha nem muita noção do que eu estava fazendo, né? Porque aquele impulso, hoje eu paro, olho para trás e penso assim, meu Deus, qual foi que eu fiz isso, né? Em que coragem eu fiz de vir para cá, para Belém, sem ter trabalho, sem conhecer muita gente, mas eu vim. Aí, sempre congreguei lá pelo Templo Central da Assembleia de Deus, ali na 14 de março. Sim. E aí eu conheci o pastor César, que era um pastor que cuidava de algumas missões lá, da parte da escola dominical. E aí eu conheci o Orlando, um amigo que eu fiz lá no Templo Central, e ele me disse, olha, o pastor César é gerente de uma loja aqui em Belém, né? E ele pode te ajudar a conseguir um trabalho, né? E eu disse, ele disse, vou te apresentar ele. Aí me apresentou para ele, esse daqui veio do interior e precisa trabalhar e tal. Ele disse, olha, leva um currículo para mim, lá na loja, me deu o endereço, era Antiga Autoche. E eu levei o currículo, entreguei em mãos para ele, né? E aí, passou um tempo, ele não me chamou, e eu não conseguia falar com ele lá na igreja. Quando foi um dia, eu fui lá na loja, ver se eu encontrava ele. Aí ele deu sorte, encontrei com ele lá. Ele disse, olha, ainda bem que você veio aqui, que eu perdi o seu currículo e seu telefone, e eu não consigo lhe encontrar, tem uma vaga aqui, né? Pensou se você não vai? Se eu não vou, né? E aí fez todo o processo lá que tinha que fazer, e com uma semana depois eu comecei a trabalhar. Foi meu primeiro emprego aqui em Belém, na Antiga Autoche. Trabalhou um bom tempo lá? Trabalhei quase 10 anos ali. Beleza. Aí pronto, começou uma outra fase na minha vida a partir daquele dia, né? Que era agosto de 2000. Muito bem. E aí vai começar essa nova fase agora, que nós iremos falar já depois do intervalo, como é que se iniciou o seu contato com o mundo artístico. Esse homem aqui, ele conhece muita gente. E ele tem ido a não só shows gospel, mas todos os tipos de shows, e de muita gente boa. E ele, de tanto ir nas coxias, nos bastidores, ele foi criando uma ligação até com os artistas, e ele vai contar para a gente. Aguenta aí, logo depois do intervalo. Quer dar aquele toque especial nas suas receitas? Então se prepara, porque chegou a Pimenta Eita!
Feita com ingredientes selecionados, ela traz o equilíbrio perfeito entre sabor e ardência, sem mascarar o gosto da sua comida. É sabor de verdade. É picância na medida certa. É Eita! Seja no churrasco, na feijoada ou naquele prato do dia a dia, a pimenta Eita transforma qualquer refeição em uma explosão de sabor. Prove e diga com a gente. Eita, que pimenta boa! Pimenta Eita, sabor que surpreende. Pedidos 91 98215 2283. De volta com seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Eu estou aqui com meu querido amigo Manuel Gonçalves e nós iremos falar agora como é que se iniciou o contato do Manuel com o mundo artístico, sobretudo aqui do rico estado do Pará. O Pará é um estado muito rico também em artes, né? Verdade. Das mais diversas. E como foi, você deu-se, como é que foi o pontapé inicial dessa caminhada tão bonita que você tem hoje aí no mundo artístico? Começou assim, devido eu ser um apaixonado pela boa música, assim, que era algo que lá no interior, como eu falei atrás, né, eu só ouvia em rádio, né, sou apaixonado por rádio, e eu ouvia muita música que eu achava espetacular, mas eu nunca imaginava que eu teria a oportunidade de ver o artista, né. E quando a minha vinda para cá, para Belém, eu comecei a ver que eu poderia ter essa como é que se diz, essa graça de ver os artistas que eu ouvia só em rádio. Sabia nem como eles eram. Não sabia nem como eram, né? E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas que trabalhavam comigo na Autoche, que frequentavam alguns shows, né? E aí eu comecei a ir com eles nesses Qual foi shows. o primeiro? O primeiro a gente nunca esquece. O primeiro show que eu assisti foi do Nelsinho Rodrigues, né? Gente boa, já esteve aqui conosco. Um abraço aí pro Nelsinho. Isso. E aí comecei pelo Nelsinho Rodrigues, Vanderlei Andrade, o próprio Kim Marques, né? Que já fazia sucesso nessa Sim. época, né? E aí foi a parte dos cantores que cantam brega, né? Que é hoje até patrimônio cultural, né? Sim. E aí, através desse, eu fui conhecendo os outros que cantavam MPB, né? Assim, que é uma música também que eu amo muito, né? E aí eu tinha um sonho de ver Fafá de Belém. Sim. E eu vi o primeiro show dela, foi em 2011, no Hangar. E aí foi um show assim espetacular que marcou muito a minha vida, né? Assim, eu disse, mas claro, a gente não teve contato com ela. E aí eu disse, não, mas é algo que eu tenho que como é que se diz? Ir mais a fundo, né? Para conseguir ver mais, né? Meu sonho era ver, assistir tudo ao vivo, né? Claro, dá uma aproximada também, mas né? se aproximar, eu digo, não, eu tenho que aqui quando eu tinha Como ingressos... eu sempre preciso trabalhar na produção do Diálogos. Isso. Então... E aí eu disse, não, eu vou ter que me virar para conseguir mais, né, mais shows. E aí eu via muito a Rádio Cultura, um programa que eu gosto muito, que acho que, não sei nem se ainda está no ar, que faz dias que eu não ouço, que é a Feira do Som. Eu acho que Edgar ainda tem. Augusto. Não sei se é com Edgar Augusto, mas acho que ainda tem. E esse programa mostrava muitos artistas daqui da terra, né? E dizia onde ia ter shows, e anunciava os shows, os lançamentos. E eu acabei me tornando muito fã mais do programa. E aí eu comecei a descobrir aonde os artistas locais da MPB se apresentavam também, né? Porque os de brega e aparelhagem eram mais divulgados em outras rádios, em jornais, do que os artistas mais de MPB, não tinham tanta divulgação. Então era difícil a gente saber onde eles estavam, né? Não tinha rede social como tem hoje. E aí a Rádio Cultura, através do programa Feira do Som,
me ajudou muito a descobrir aonde esses artistas começaram a se apresentavam, né? Sim. E aí, o primeiro show que eu fui, que foi muito marcante mesmo, foi o da Nazaré Pereira, que eu sou muito fã. Sim. E ela fez um show uma vez na Orla de Coraci, que é o local que ela... Quando é que você vai trazer ela aqui? Com certeza, se Deus quiser. E a gente Eu tô querendo saber quando. numa concha acústica que tem lá na Orla de Coraci. E eu fui pra lá, só eu, de noite. Peguei o ônibus e fui e cheguei lá e tava quase começando o show. E eu teve a oportunidade de ver a Nazaré Pereira de pertinho, né? Depois eu até já me aproximei muito dela, assim, a gente já fez muitas fotos e ela já me conhece também, né? Quando eu chego até com ela, ela diz, olha, já vamos já fazer nossas fotos, né? Ela já sabe que a gente vai fazer muita foto, né? E através da rádio, eu ouvindo a rádio, quando foi um dia o Edgar disse que ia estar no Sesc Ver o Peso, né? Que era o teatro, eles chamavam de teatro, até hoje o teatro está lá, né? Que eles chamam de Sesc Ver o Peso, mas esse tempo era o Sesc Boulevard. Aí ia estar Sandra do Alibe. Eu nunca tinha visto falar, né? Mas eu disse, eu vou lá, era gratuito o show. Eu disse, eu vou lá ver quem é essa cantora, né? Ele colocou algumas músicas dela, tocava no programa. Aí quando eu chego lá, tinha um cartazão assim, na frente da entrada, né? Uma foto muito bonita. Eu disse, mas essa mulher é muito fascinante, assim, só na fotografia. Porque ela é bem elegante, né? Chique, né? Aí tá, fiquei lá, né? Que quando ela entrou, foi assim uma coisa deslumbrante. Esse sobrenome aí do Alibe, né? Sandra do Alibe. E assim Quando é que ela foi, vem mesmo? se Deus quiser, ainda esse mês de julho. Tá certo. Temos Trabalhando para isso. Tá certo. E aí, quando ela começou a cantar, eram só as músicas que eu amava, né? Gal Costa, Dona Ivone Lara, só as músicas assim que me fascinam, né? Sim. E aí me tornei fã naquele dia, né? MPB de primeira, né? De primeira, né? Aí tá, falei com ela, consegui fazer uma foto e ela gosta muito de que filme. Se a gente for num show dela, ela diz, pode filmar, pode divulgar, pode, né, colocar onde quiser. Ela é muito assim, né? E aí fez um bocado de vídeo, fez um monte de foto. E aí pronto, de lá pra frente eu não perdia mais nenhum show. E aí, devido a isso, a gente se tornou amigo. Aí a gente já terminava o show, ia fazer foto. E essa frequência nos shows fez a gente se tornar amigos. E aí pronto, comecei a ir nos outros shows. Tipo o Marco Monteiro. O Marco Monteiro era uma pessoa que eu ouvia na rádio, ouvia em jornais, assim, via foto dele, tinha um cabelão, aí... Marco Monteiro vai tocar no Oleolá, que existia na Marambaia, né? E era uma coisa que eu ouvia muito, via, mas eu nunca imaginava, né, que um dia ia chegar tão próximo, né? E aí comecei a ver onde estava o Marco Monteiro, comecei a ir, né? Comecei a ir nos shows. E aí sempre depois dos shows dava um jeitinho para chegar perto e fazer uma foto. Aí nesses shows eu conheci a Lorena, que é uma fotógrafa muito conhecida aqui em Belém, muito conhecida. Traz ela também. A Lorena. E aí a gente, ela sempre me ajuda muito, né? Sim. Ela tem entrada nos bastidores do teatro, aí ela começou a me levar nos bastidores dos shows. Terminava, a gente ia no camarim, tá o segredo, né? A gente vai no camarim. Aí pronto, foi frequentando o show do Marco Monteiro e chegando perto dele, conversava. Ele gosta muito de conversar. Começou a comentar os projetos que ele tinha e eu fui acabando dando umas ideias para eles. E essas nossas conversas foram virando uma amizade. Hoje a gente é muito amigo. Um grande abraço para ele, com certeza. Marco é gente boa demais, um abraço esteve no programa, ele. Espero que ele venha em breve de novo. Um abraço para ele também. A gente sempre está junto. Ele está com um projeto agora cantando Gal Costa, que ele é muito fã. Eu já fui no show de estreia no Teatro do SESI.
E é um espetáculo, né? E ele, fora as músicas dele, que ele já Vários sucessos. são clássicos, né, da música paraense brasileira, né? Sim. E para mim a música, ela não, é música regional. Para mim é música brasileira, né? Independente de onde ela foi feita. Claro, ela foi feita em tal estado, foi feita no Pará, não, para mim é música brasileira, né? E o Marco Monteiro tem muitos clássicos que marcaram gerações, né? E assim, aí de lá para frente eu fui tendo essa oportunidade através da Lorena, né? Da fotógrafa. Da fotógrafa. Você vai trazer aqui também? Com certeza, gente boa. Ela gosta que chame ela de Loren, né? Chama de Loren Kelfer. É uma fotógrafa muito bacana, né? Aí fui conhecer a Gigi Furtado, que é uma pessoa maravilhosa, né? Canta muito, gosta muito de samba e canta muito Caetano Veloso, Maria Bethânia, Clara Nunes e é muito amiga do Arthur Espíndola também, né? Sim. Que canta samba. E Andréa Pinheiro. Andréa Pinheiro é uma grande artista paraense também, né? Que de tanto frequentar os shows, a gente se tornou amigo também, né? A gente se encontra às vezes por aí, em qualquer momento a gente se encontra, né? Sim, sim. E aí também veio o lado da música clássica. Como eu gosto muito de jazz e música clássica mesmo, aí eu comecei a frequentar o Teatro da Paz para assistir Amazônia Jazz Band. Deixa eu entender aqui um negócio, né? Como é que uma pessoa, né, que vem de uma raiz cultural, aqui é muito rico, né? Mas é outra cultura musical. Como foi para entrar essa cultura do jazz? Foi através da rádio, ouviu e já se apaixonou? Através da rádio também, né? Eu via algumas coisas de música clássica. Tinha um programa, uma rádio que o papai ouvia muito, que eu ouvi desde criança, que fez me apaixonar por rádio, que foi a Rádio Transmundial. Era uma rádio a nível nacional. Engraçado, ela tinha uma programação 24 horas, um lado pegava o país todo. Pegava o país todo. E só tinha 2 horas de tempo, de 4 às 6 da manhã, que ela transmitia em português. Os outros horários eram em outros idiomas. E o papai levantava de madrugada, nesse horário, ligava essa rádio para ouvir o programa evangélico que era transmitido em português. E eu ouvia aquela rádio, né? Aí depois, o mesmo rádio, a gente conseguiu sintonizar a Rádio Nacional da Amazônia, que era uma rádio em Brasília. E ela transmitia muitos programas voltados mais para o lado sertanejo, porque nesse tempo lá ainda no interior, a música sertaneja não era muito tocada nas outras rádios, né? E a Rádio Nacional tocava Você muito, ouvia também, né? E tinha uns programas lá que tocava música clássica. E desde esse tempo eu já vinha com aquilo em mente, com aquela música clássica que eu tinha sempre vontade de ouvir. Isso não mais. impede você de gostar do brega. Isso. Não impede você de gostar de outros tipos de música. Mas mesmo assim, tem esse pé no jazz, tem esse pé na música clássica. Isso, cada estilo desse tem um lugarzinho aqui na minha mente, no meu coração, né? E aí isso que me fascina em você. Aí quando eu comecei, vou pro Teatro da Paz, ia pra lá de madrugada. É o templo lá, o templo sagrado. É o templo, é um local que eu amo, tá? Eu tô lá praticamente toda semana. E aí nesse tempo a Amazônia Jazz tocava muito pouco, né? Não era como é hoje, que tem muitos shows, né? E era difícil para pegar o ingresso, porque geralmente era gratuita a apresentação, mas dava muita gente. Então, se eu não fosse para lá cedo, nesse tempo eu morava para cá, para Tapanã, eu saía às 5 horas da manhã para chegar no Teatro da Paz 6 da manhã e ser um dos primeiros da fila, que era para pegar os primeiros ingressos para ficar na frente, porque eles vão distribuindo os ingressos conforme pela ordem de chegada. Quem chega por último pega lá para o Paraíso, lá para cima. Eu não, como eu queria ficar na primeira fila, eu tinha que chegar cedo. Aquilo parecia que ia ficar lá no céu mesmo. E aí eu pegava os ingressos das primeiras filas. Legal. E assistia a Amazônia Jazz. Depois foi surgindo a Orquestra Sinfônica, ela foi se aprimorando, né? Teve muito. Você tem até contato com o maestro aí, o maestro aí,
da Amazônia Jazz, o Eduardo Lima, né? Quando eu comecei a assistir a Amazônia Jazz era o Nelson Neves. Aí depois ele saiu e entrou o Eduardo Lima. Aí de tanto eu frequentar os shows, eu acabei conhecendo o atual maestro, né? Que se tornou muito meu amigo, o Eduardo Lima. A gente vai fazer de tudo para trazer ele aqui também, né? A família dele, a Dona Graça, né? Que é minha amiga, de tanta gente estar junto, pegando ingresso, a gente foi fazendo amizade. E alguns componentes, tipo o Toninho Gonçalves, né? Muito meu amigo também, que toca na Amazônia Jazz, sabe? Poxa, que legal, hein? E aí, assim, então eu consigo conciliar tudo isso, né? Do clássico, do jazz, a orquestra sinfônica é uma das minhas mescla. paixões. O Manuel Gonçalves também, tem várias paixões musicais. Isso. Nele. A ópera no Teatro da Paz também é algo que me fascina. Sempre estou lá para assistir ópera, que é tocado eu acho assim fascinante a gente ter tantos talentos, né? Porque uma orquestra de músicos 100% paraense conseguir tocar uma ópera, por exemplo, francesa, italiana, que é tipo Turandot, muitas outras óperas a nível internacional, né? Que é executada por músicos totalmente paraenses, né? Que cresceram aqui, estudaram aqui, né? E eu acho isso fascinante também, né? Me vejo um pouco nessa assim, do que da onde eu vim, eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje, assim, o que eu já vi, que eu convivo, né? Com certeza. Eu fico lembrando um pouco da minha história. E é isso, e hoje eu vivo assim, essa fase. Que e agora você está compondo o quadro do nosso programa. Olha que honra, né? Olha Nessa só parte onde a aí gente de está produção, chegando. Onde a gente está chegando. Junto com o nosso querido João Lourinho. Isso, que está ali atrás das câmeras. E a sua esposa também. Isso é muito então, bom, né? Fazem parte desse grupo, você vem somar com a gente. Eu me sinto muito honrado com isso, muito honrado mesmo. Eu sei que muita coisa vem aí, muita coisa boa vem aí. Se Deus quiser. Com a ajuda de Deus, com o seu trabalho. Inclusive, qual é o teu Instagram? O pessoal entrar em contato com os artistas aí novos que querem entrar em contato com ele aí. Manuel Gonçalves, oficial. Olha aí, né? E o Facebook também, Manuel Gonçalves, oficial. Só me procurar lá. Vai ver muita coisa. Foto, vídeo. E muita coisa da minha. E o cara vai entrar lá para dizer assim, Manuel, eu quero ir lá no programa. Pronto, é só entrar em contato com a gente que a gente providencia para você vir aqui. Sentar aqui nesse sofá e bater um papo bem muito bem. Delicioso. Meu querido, eu quero agradecer eu você que estar agradeço. conosco. Porque eu acho que a sua história dá para conversar muito mais aqui, porque você tem histórias fantásticas. Eu quero lhe agradecer, dizer que nós estamos também honrados com a sua você fazer parte agora da nossa equipe, né? Estar conosco, nos ajudando. Obrigado. E eu sei que está sendo já uma parceria abençoada, uma parceria de sucesso. Amém. Com certeza, certo? Conte comigo sempre. Eu que certo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Meus queridos, esse foi o seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes, apresentando nosso querido Manuel Gonçalves, um amante das artes. Você viu aí o conhecimento que ele tem, quantas pessoas ele conhece e como é rico esse passeio que ele dá no meio de tantos estilos, né, diferentes. Espero que você tenha gostado, porque eu amei. Um grande abraço, até o próximo programa.